Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20. Nós estamos hoje no fechamento do livro de Marcos, no final. E aqui Jesus, depois de orientar os discípulos, é levado ao céu e se assenta ao lado direito de Deus, no lugar de mais alta honra. E os discípulos foram por toda parte pregando, diz aqui na versão da Bíblia, a mensagem. E o Senhor trabalhava com eles, confirmando a mensagem com provas inquestionáveis. E aqui nós temos, então, Jesus Cristo, já glorificado, assunto aos céus, ele subiu e ele ocupa os lugares de honra, o lugar de mais alta honra lá no céu. E aqui na terra, Jesus, ele, então, fez os seus milagres, suas maravilhas, mostrou que era o Filho de Deus, trouxe o reino de Deus aqui para este mundo. No início do livro de Marcos, no capítulo 1, ele diz, olha, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está aqui. E o que é o reino de Deus estar neste mundo? É a própria presença de Jesus. E aqui Jesus vai para o céu e você vai se recordar que em outros evangelhos é dito que, por ele próprio, o Espírito Santo, o companheiro, ficaria com os seus discípulos para ser, então, o auxiliador, o ajudador. E você também vai se lembrar que os discípulos compõem o início, a gênese da igreja. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele não fez os seus milagres, as suas maravilhas para mostrar que ele era, ou para provar que ele era o Filho de Deus. Apesar que, é claro, para um ser humano comum, isso é muito forte. Isso traz isso ajuda a fé de uma maneira muito grande, mas Jesus não fazia as coisas apenas porque ele era divino, porque ele era o Filho de Deus. Ele fazia as coisas porque ele estava sendo usado, estava pelo Espírito Santo, estava em profunda consonância, em profunda harmonia com Deus, o Pai, fazendo a vontade de seu Pai por meio do Espírito Santo. E aí ele deixa esse Espírito Santo com os discípulos, com a igreja, para que a igreja, a exemplo de Jesus, traga o reino de Deus aqui para este mundo, para esta terra, confiada e pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui, Jesus, depois de orientá-los, diz a eles para saírem por toda parte pregando. E o Senhor trabalhava neles, coloca o apóstolo aqui, Marcos, no evangelista Marcos, no último versículo. O Senhor trabalhava com eles, confirmando a mensagem com provas inquestionáveis. E eu estou falando tudo isso sobre o Espírito Santo, sobre a divindade de Jesus para você e sobre o início da igreja, porque aquilo que Jesus fazia porque estava profundamente ligado, profundamente orientado pelo Espírito Santo, sendo profundamente usado pelo Espírito Santo. E nós, a igreja, somos os continuadores aqui dos apóstolos, dos discípulos. Nós trabalhamos debaixo da mesma orientação, o Senhor trabalhava com eles. E esse Espírito Santo que estava em Jesus, agia em Jesus, agia em comunhão com Jesus, fazendo todas aquelas coisas, age em nós hoje. Então nós, como igreja, precisamos trazer ou levar o reino dos céus, o reino de Deus, onde quer que estejamos. Aonde nós formos, nós precisamos ir confiados que o Espírito Santo está conosco e está fazendo aquilo que era feito quando Jesus esteve neste mundo e pregou a sua mensagem e, movido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, concedido pelo Pai, com quem estava em profunda comunhão, ele agia. Aquilo que ele fazia, levar o reino de Deus, trazer o reino de Deus para a terra. Nós precisamos fazer isso. No dia de hoje, quinta-feira, temos um texto colocado no site brave.net. Eu gostaria muito que você entrasse e lesse, falando sobre um caso que aconteceu no início dessa semana,
no domingo, o caso de racismo contra um jogador de futebol brasileiro, na Espanha. E ali nós falamos um pouquinho sobre trazer o reino de Deus para este mundo aqui. E sobre a eficácia da mensagem do Evangelho, acima de qualquer outro tipo de ação, de atitude que se tome contra esse que é um dos males sociais da nossa época. O racismo, preconceito de qualquer natureza, inclusive contra os cristãos, que é muito forte, é um mal social, é um efeito do pecado. E nós, como igreja, sob o poder do Espírito Santo, crendo que a imitação de Cristo irá transformar essa sociedade, devemos ir confiados nessa palavra. O Senhor trabalhava com eles, confirmando a mensagem com provas inquestionáveis. A igreja precisa ser um ambiente que espelha para a sociedade as relações sociais, sejam elas quais forem, não estou falando só do racismo agora, da maneira mais respeitosa e santificada possível. Santificado não é aquilo que é separado e é tornado santo e agora ninguém pode tocar, não. Santificado é aquilo que está de acordo com a mensagem do Evangelho, aquilo que está consagrado a Jesus. Então as nossas relações sociais, as nossas formas de nos tratarmos precisam começar dentro da igreja e saírem e impactarem a sociedade para que o Evangelho transforme vidas. E o Evangelho transformando as vidas, então toda uma sociedade, todo um país, enfim, seja mudado, seja impactado pelo Evangelho. E aí não só o racismo, mas todas as outras atitudes pecaminosas que as pessoas têm umas para com as outras nas suas relações serão diminuídas e aniquiladas. E nós confiamos nessa mensagem. O Senhor trabalha em nós, trabalha conosco e confirma a mensagem do Evangelho com provas inquestionáveis. Uma dessas provas inquestionáveis é nós desafiarmos a cultura da nossa época, desafiarmos os costumes da nossa época e mostrarmos que o Evangelho, Cristo, ele veio para santificar as coisas, ele veio para tornar o ser humano humano de fato, para humanizar relações, para humanizar pessoas. Então, que nós possamos cumprir na nossa vida, viver o que está aqui colocado nesses últimos versículos do livro de Marcos. Que a mensagem de Cristo possa ser vista e vivida em nós como igreja. E que assim nós possamos, a partir do poder do Espírito Santo que age em nós, impactar todos os locais, todas as relações onde nós estivermos e em que nós vivermos. Deus abençoe você. Até amanhã.